Olá, eu sou Paulo Santos, professor na Escola Bíblica Dominical em Varginha. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso tema da nossa meditação, da nossa conversa de hoje é a reforma, contando com a ajuda do pastor Antônio Carlos, da Igreja Metodista. Vamos falar então sobre o dia 31 de outubro, quando celebramos 505 anos da Reforma protestante, iniciada em 31 de outubro de 1517 por Martinho Lutero. Ela é chamada protestante porque foi um protesto que Martinho Lutero fez. Um século antes de Lutero, João Hus, natural da Boêmia, liderou um movimento de reforma religiosa na Europa, mas foi condenado à morte. Hoje, na cidade de Praga, na República Tcheca, há um importante monumento em homenagem à memória de João Hus, ou John Hus, que foi queimado vivo em praça pública no ano de 1415, portanto, mais de 100 anos, 102 anos depois que Lutero entra no cenário da reforma religiosa. Então ele inicia esse movimento com a intenção clara de levar a igreja e sua liderança religiosa e política, porque a igreja era misturada com a política naquela época, a uma reflexão sobre suas doutrinas e práticas. Ele, lendo a Bíblia, achou que não estava batendo bem, alguma coisa estava confrontando a palavra de Deus, entendendo que a igreja havia se afastado dos elementos doutrinários principais do Evangelho de Cristo e da doutrina dos apóstolos, que então precisava passar por uma reforma, por uma transformação, por uma renovação, por uma volta aos princípios bíblicos puros do Evangelho ensinado, pregado por Jesus e os apóstolos. O centro da ação reformista de Lutero, naturalmente, foi a Alemanha. Ele era alemão, especialmente a cidade de Wittenberg, onde ele, no dia 31 de outubro de 1517, fixou na porta da igreja do castelo 95 teses, 95 argumentos, 95 protestos, convidando o povo e as autoridades da igreja para um debate acerca de suas propostas. Suas teses questionavam algumas doutrinas e práticas da igreja da época, mas, sem dúvida, o foco central de suas críticas e de sua análise era o tema da venda das indulgências. O que eram indulgências? Eram documentos, cartas assinadas pelas autoridades da igreja que eram vendidas ao povo, que garantia que eles tinham seus pecados perdoados e a garantida de entrada no céu. E todo mundo queria ir para o céu e ter seus pecados perdoados. Então, na época, a igreja criou este sistema e percebeu que era uma excelente fonte de enriquecimento de seus cofres, principalmente para a construção da Basílica de São Pedro. Pois o povo, iludido pela pregação da igreja, procurava as autoridades eclesiásticas para comprarem suas cartas de indulgências, carta de perdão, que a palavra indulgência significa perdão, e ávidos, desejosos de salvação e perdão dos seus pecados. Lutero se levantou contra essas práticas e, de seu movimento inicial, muitas outras reações foram desencadeadas, como, por exemplo, a Contra-Reforma. Ele teve também o apoio de autoridades da nação. O que hoje é a Alemanha, que também as autoridades alemãs tinham o desejo por uma liberdade
maior do peso e do jugo da autoridade da igreja sobre o Estado. Naquela época, a igreja tinha muito poder sobre os reis, nenhum rei poderia ser nomeado, era a igreja que nomeava, e tinha grande ascendência sobre as nações. Pois então as autoridades, os reis alemães protegeram Lutero, pois viam nele uma voz importante para ajudar a promover o nacionalismo da nação alemã, em busca da liberdade, da influência, do domínio da igreja sobre o Estado. A igreja mandava mais do que o Estado. Somaram-se a isso, ao movimento de Martinho Lutero, outros grandes reformadores. Além de John Huss, nós podemos citar Ulrico Zwinglio na Suíça, João Calvino na França e na Suíça e em Genebra, durante todo o movimento de implantação da Reforma Protestante, além de outros que levaram o movimento reformista a se espalhar por vários países da Europa, sobretudo França, Suíça, Inglaterra, além da Alemanha. Este ano, 2022, comemoramos 505 anos da Reforma Protestante do século XVI, um movimento que nasceu de uma aspiração religiosa de Lutero, em busca de defesa de liberdade, do conhecimento da palavra de Deus por todas as pessoas, não só pelo clero, propondo que todas as pessoas pudessem ter acesso ao texto bíblico e não apenas os líderes religiosos de seu tempo. A Bíblia fazia parte do Index, que era a lista de livros proibidos. E com a criação da imprensa, por Gutenberg, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na Alemanha, com o seguinte, com um resumo temático da pregação de Lutero. Seu movimento propunha algumas bases que foram estabelecidas gradativamente ao longo da história da implantação do movimento reformista, a saber, das 95 teses, 5 são especiais, tomaram a primazia das teses de Lutero, que era, primeira, glória só a Deus, nós não devemos dar glória a ninguém, prestar culto a mais nada, só a Deus, somente a fé. Então, baseado em Efésios, Martinho Lutero viu que por intermédio da fé, então nós precisamos crer, acreditar primeiro, para depois ser salvo. E de graça, pela graça sois salvos. Então a salvação não vem do que nós fazemos, mas daquilo que Deus já fez por nós, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, somente Jesus Cristo é o Salvador, ninguém mais salva. E a fonte de autoridade só as Escrituras, só a Bíblia. Hoje, quase todos os evangélicos devem muito a este movimento protestante do século XV e XVI, e hoje, no século XXI, somos, de uma forma direta ou indireta, filhos e filhos da reforma luterana do século XVI, a partir das igrejas reformadas que se originaram do movimento inicialmente liderado por Lutero e os demais reformadores. A reforma protestante foi um movimento que questionou certos aspectos da teologia e prática da igreja no final da Idade Média, e ao mesmo tempo buscou revitalizar essa igreja de acordo com os ensinos e princípios de Jesus e dos apóstolos. A reforma questionou a estrutura hierárquica e monárquica da igreja, acentuando uma ampla participação dos leigos na vida da igreja. Contribuiu para o desenvolvimento das modernas instituições democráticas ocidentais. Também produziu uma nova ideia do trabalho, destacando toda atividade humana lícita como a vocação divina, estimulando a iniciativa e a criatividade das pessoas, além de dar enorme ênfase à educação, estimulando a criação de escolas
abolindo o analfabetismo e promovendo a cultura e o conhecimento em escala nunca antes conhecida. Mais de 500 anos depois, podemos nos inspirar nesse fato histórico para avaliar nossas práticas e evitar desvios e mantermos fiéis ao plano de Deus nos dias atuais. A maior contribuição da reforma foram seus fundamentos bíblicos, doutrinários, expressos nas 5 princípios essenciais. A Bíblia, a supremacia da Bíblia, qualquer outra autoridade sobre qualquer outra autoridade religiosa. A prioridade da soberania de Deus, da graça divina na salvação do ser humano, somente a graça. A plena suficiência da obra redentora, reconciliadora de Cristo, só Cristo. A fé como resposta primordial do ser humano à ação graciosa de Deus em Cristo. A glória de Deus Trino como alvo supremo dos cristãos. Estes critérios continuam indispensáveis para que a Igreja do século XXI defina sua identidade e prioridade. Hoje, em pleno século XXI, como a Igreja pode conjugar tradição, reforma e inovação, comunicando-se de maneira efetiva com as novas gerações? Esse é exatamente o grande desafio da Igreja contemporânea, assim como foi para a Igreja em outras eras. Preservar fiel as convicções e valores da Igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, ao mesmo tempo ter sensibilidade para com os anseios do tempo presente, buscando tornar o Evangelho de Cristo relevante para os dias atuais. Com todas as suas falhas, pecados e imperfeições, a Igreja pertence a Cristo e por isso deve ser objeto de cuidado. Devemos lutar por seu aperfeiçoamento sem desprezar as conquistas do passado. Lembrando que igreja somos nós, não é algo separado de nós. Assim, para podermos reformar a igreja, precisamos reformar primeiro a nós mesmos, a nossa própria vida, segundo os preceitos da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.